Ok, ela disse para me fazer, abre aspas, disse para me fazer. A peruca na cabeça dela custou 1 milhão. Paga mensalmente no ginásio 500 mil kwanza. O inglês. Ela disse... let me see. Ela disse... are you ready? Are you ready? Ela olha para o espelho e... Look at me. E diz... I like looking $1 million. Lady boss. Mas abri aspas. Ela disse para me fazer. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a cometer erros, somos susceptíveis a erros, estamos sujeitos a tropeçar nas mesmas pedras, mas não de propósito. Atenção. Não de propósito. Os pronomes oblíquos não conjugam verbos. Você usa como complemento. Atenção. Tá bom. No final do vídeo anterior, eu estava falando a respeito de algumas palavras árabes que encontramos no vocabulário português. Palavras, por exemplo, que encontramos na atividade bélica, palavras como refém. Na atividade comercial, encontramos palavras como armazém, alfândega e tarifas. Na atividade industrial e artesanato, encontramos palavras como alfaiate, marfim, porque os árabes comercializavam marfim, a gente já tem conhecimento. Na agricultura encontramos palavras como bolota e na administração encontramos palavras como aldeia. Toponomia encontramos palavras como Alcântara, Medina e também na ciência, especificamente falando, matemática, encontramos palavras como álgebra, algoritmo, cifras. Também algumas palavras latinas que foram arabizadas, por exemplo, palavras como medium, almond, palavras como castrum, que é cálcer. Na realidade, ou na verdade, a grande maioria das palavras que pertencem ao vocabulário português, que começam com al, tem indicativo léxico proveniente do árabe. Também as palavras que começam com até, AD, IAS. E no caso dos adjetivos, que a cultura muçulmana deixaram nos territórios são quase inexistentes. Estou aqui a referir, por exemplo, palavras como mesquinho e baldio. Então, mas no período que vai do século 8 até século 12, é que começaram a delinear os mais remotos romances hispânicos no norte do território. Posso aqui destacar, por exemplo, o galego-português a oeste, o castelhano, né? Castelhano no centro, porque a leste
era o catalão, mas foi precisamente no norte onde se fundaram os reinos cristãos, né? O movimento de conquista espoletado no século IX teve a sua gênese, depois tendeu-se para sul. Algumas regiões conquistadas, estamos aqui a falar, por exemplo, Coimbra foi reconquistada em 1064, 65, Santarém e Lisboa em 1147, Évora 1165 e fora 1247. Isso por quê? Porque Portugal emergiu como reino independente, isso em 1143. Ok, isso quando o Afonso VII Leão, né, reconheceu na Conferência de Zamora. Eu estou levando em conta a Conferência de Zamora. Então, mas o galego-português é a excedência da língua portuguesa, né, que surge aí na zona mais setentrional da Península Ibérica no século IX, área primitiva desse dialeto que depois se estende até o Rio Douro. As escrituras de fundação da Igreja Lordosa, né? Se eu estou a pronunciar de forma errada, confirmam essa data, que é o ano 882, escrita em latim e anexada com marcas de romance. Agora, os textos escritos em galego-português só vieram surgir mais tarde, no final do século XII e no início do século XIII. Né? Então, Taisser, né? Não sei se a memória matriz soa, mas em 1994, né? Estamos aqui a falar a respeito de 3 evoluções romances, né, que se diferenciaram das vizinhas, como no caso do castelhano e no caso do leones, né? São elas, porém, temos aqui, primeiro, a passagem dos grupos consonânticos, que é o PL, o TL, o IFL, mas o CH já era uma característica dos leones ocidental, que divergem com o castelhano e o leones oriental, né? Isso aqui no final do século IX e no início do século X. Por exemplo, palavras que em latim, está aqui em exemplo, palavras como em latim, que a gente dizia ou diz clamar, né? Em castelhano era llamar e em galego-português é chamar. Por exemplo, uma outra palavra bem conhecida, latim, clave, e castelhano falava-se llave, e galego-português chave, né? A segunda é o fenômeno exclusivo do galego-português, a queda do L na posição intervocálica, isso nos finais do século IX, sem registro das linguagens vizinhas. Em latim, por exemplo, palavras como salir, em galego-português dizia sair. A terceira é a respeito
da queda do N na posição intervocálica, palavras como carona, ou seja, tiravam o N e colocavam um acento circunflexo. Nesse caso seria carona, ficava caronha, né? Tinha lá o acento circunflexo. E uma palavra assim conhecida, por exemplo, uma palavra conhecida com N, do latim, luna, né? Vocês que vão geralmente, nos siga lá, luna. Apesar que luna é uma palavra que também hoje usamos, que é usada no vocabulário espanhol, né? Mas é uma palavra que deriva do latim, luna, e também porque o espanhol é uma língua que vem do latim, então não tem como mesmo. Então, luna, nesse caso, no galego português, tem um acento circunflexo, fica lunha. Por isso que depois, até chegar no português atual, a gente chama lua, nós só tiramos o acento circunflexo. Só tiramos o acento circunflexo. Então, depois temos ali, por exemplo, vamos aqui a falar a respeito da invasão dos muçulmanos e do movimento de conquista que foram decisivos na formação de quadros vigentes hoje na Europa, né? Aí no português arcaico, aí por século, que vai no século XVI, né? A primeira língua a primeira língua afastada do latim e adquirir o estatuto, ou adquirir o estatuto de língua escrita foi o acetânico. E o galego português, ou a primeira escrita em galego português, só vieram surgir nos séculos posteriores, mas nos romances assim europeus, né? E textos mais antigos, que estou aqui a tentar rebuscar, os textos mais antigos surgem aí no ano 1196, né? Deixa eu contar. Portugal emerge como reino independente em 1143. Então, vamos lá, os textos mais antigos vai de 1196. Estou aqui a falar, por exemplo, do Senhor, a obra ou a composição Senhor de Navarra, do João Soares de Paiva. E que ele nessa composição falava a respeito dos preparativos de guerra no Aragão, né? Quanto à fase e ausência do rei, quando se encontrava na Provença, né? Essa composição era constituída por 13 estrofes e 8 versos decassilábicos, e era rico em vocabulário imaginário bélico. Mas tudo bem. Textos mais antigos mesmo. Tipo, estou aqui a fazer uma abstração. Texto mais antigo. Então, a gente poderia referir aqui, por exemplo, a notícia do Torto, que vai do ano 1214 a 1216. E o testamento do Afonso II, que foi emitido aos 27 de julho de 1214. 1214, né? Sim. Isso aqui deve ser o mais antigo. Agora, o primeiro período do galego português falava-se no Portugal e em Galiza, né? No norte do Portugal e em Galiza. Mas
mas apesar de ambas terem o mesmo bloco linguístico, não havia homogeneidade entre esses territórios. Agora, no segundo período, devido a essa divergência, faz emergir duas línguas distintas, que é o galego e o português. Depois surge aquela fase da transição do galego-português para o português clássico, moderno, que muitos autores apontam, né? Mas foi no ano 1536, aí 1537, se a memória não me atraiçoa, que surge a primeira impressão da gramática da língua portuguesa, aí mencionando o Ferrão de Oliveiras, né? E também a demonstração de auto de Gil Vicente e a Grácia Rezende, que foram os principais coautores da língua pré-clássica. E também podemos aqui falar a respeito dos períodos, né? Dos períodos do galego-português. Temos aí a fonética e a fonologia, a existência de hiatos, e temos também a existência de terminações vogais e diversificadas. Temos aí também um microsistema de 4 sibilância, né? São período do galego-português. Atenção, eu volto a repetir. Não se diz, atenção, para me fazer, não é para me fazer, para te fazer, para vos fazer, não. Também aquela situação do tipo, me leva contigo, não é me leva contigo, me leva não. Tudo bem, até é admissível quando é, por exemplo, em textos poéticos, mas no cotidiano, assim, a gente não vai até ali, me leva não. Então há uma necessidade de corrigir essas falhas.